No Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito médico e da saúde. Saiba qual é a responsabilidade do médico cirurgião plástico, entenda o erro de diagnóstico e a violência obstétrica. Os planos de saúde e negativas de tratamento também vão ser abordados nas aulas. O curso é com o advogado Jonathan Teixeira. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito, do canal TV Justiça. Meu nome é Jonathan Teixeira, sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde. Para você que caiu agora na nossa terceira aula, volta nas aulas anteriores para ver o nosso conteúdo totalmente recheado de informações. Já falamos sobre a responsabilidade civil do direito médico, que no caso é o cirurgião plástico. Já falamos na nossa segunda aula sobre a questão do erro de diagnóstico. Então, para você que ficou curioso, volta nas outras aulas e dá aquela forcinha lá. Vamos lá. Nosso tema de hoje é violência obstétrica. Iremos falar um pouquinho sobre aborto. Vamos lá? Vamos falar sobre o conceito de violência obstétrica, até para você se situar o que realmente significa, né? Vamos lá. Forçar a mulher e o seu momento de vida, que é a gestação, parto ou puerpério, momento pós-parto. Esse é o conceito de violência obstétrica. Olha, as práticas hospitalares que atentam contra a mulher grávida. Vamos pontuar um a um para que vocês entendam o que acontece nessa situação. Vamos lá, dignidade. O que seria a dignidade? Seria a intimidade. A mulher, ela sofre uma violência na sua própria intimidade. Integridade física, mental e também a liberdade de escolha, afinal de contas. Você acha que o parto, ele tem que ser obrigatório em questões de cesárea, parto normal? O médico que escolhe? É você, mãe, que escolhe? Então, é você, mulher, que tem o direito de escolher qual é o parto que você deseja ter. O profissional, ele vai te indicar o melhor parto na nossa situação, né? Que vai ter um pré-natal, vai ter acompanhamento. Então, assim, ele vai conseguir te orientar. Mas o parto, ele deve ser escolhido pela mulher. Dito isso, vamos continuar. Negligência. Ela pode ser praticada por qualquer profissional dentro do hospital. Não somente os médicos, como a maioria das pessoas acham, né? Que a questão da negligência só entraria o médico. Mas entra desde a questão da recepcionista, técnico de enfermagem, a enfermeira. Elas podem agir com negligência no momento do parto, até mesmo antes da sua chegada à maternidade. Maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, ofensas verbais. Já tive diversos relatos de pessoas que foram ter os seus filhos dentro de maternidade, seja pública ou privada, e sofreram algum tipo de abuso, né? Algum tipo de violência, seja física ou psicológica. Já tive relatos de mãezinhas que me passaram o seguinte termo: quanto mais a senhora gritar, menos eu te atendo. Olha, a senhora tem que aguentar caladinha, porque se a senhora ficar falando muito, reclamando, a senhora vai ser a última a ser atendida. Isso são violências psicológicas, que a maioria dessas mulheres passaram, irão passar, e não tem ideia de como se importar nesse tipo de situação. Para isso que a aula de hoje vai te ajudar. Podemos definir, então, a violência obstétrica da seguinte forma. A violência obstétrica, ela é definida com a apropriação do corpo e processos produtivos das mulheres pelos profissionais da saúde através dos tratamentos desumanizados. É isso mesmo, desamonizado. Não há humanização alguma nesse tipo de situação. Provocando a perda da autonomia. A gente acabou de falar. A mulher, ela tem o direito de escolher o tipo de parto que ela deseja ter, que ela acaba perdendo a perda da autonomia e capacidade de decidir sobre seu corpo
e sexualidade, causando um impacto negativo na qualidade de vida dessas mulheres. Praticar o desrespeito e abuso durante o pré-natal e parto são violências dos direitos básicos das mulheres. Olha, você deve estar pensando, cara, eu pensei que a questão da violência obstétrica só se atentaria aos médicos. Ah, só ficaria restrito ao momento do parto. Não, pelo contrário. A violência obstétrica, ela vem desde o atendimento, desde a recepcionista, lembra? Vamos lá. Formas de violência obstétrica. Atitude grosseira de profissionais, desatenção, negligência, maus trato com as usuárias, momento de abandono no leito. Esse momento de abandono no leito é o que a gente acabou de falar que as mães mais reclamam, né? Que elas ficam jogadas no canto e quanto mais elas reclamam, menos atendimento elas têm. É nesse sentido aqui que o abandono do leito vem trazendo. Proibição de entrada de acompanhantes, procedimentos invasivos e desnecessários. Acredite, ainda há muita prática dentro dos hospitais de procedimentos invasivos e desnecessários, que cria uma dor tanto para a gestante, tanto para a criança. Amarrar, uma delas, amarrar a parturiente, que é a gestante, na marca e não permitir que ela se movimente, utilizando meios farmacológicos, aquelas medicaçõezinhas, né, que é para induzir o parto. Então, sem autorização, não pode. Induzir o parto, não deixar que a mulher grite ou converse, afinal de contas, é um momento de dor, não é um momento fácil. Então, se ela for impedida de gritar, ali está sendo cesseado um direito, né? Ela tem um direito de se expressar. Não é porque ela está no momento gestacional que ela perde esse direito de autonomia. E é o que mais acontece, as práticas dentro dos hospitais. Obrigar a mulher a ficar na posição de supino quanto ao parto normal. Ter que ficar horas, mas é horas, na sala de recuperação longe de seu filho. Você deve ter uma mãe, uma tia, uma avó que passou por esse tipo de situação. Pergunte aí a elas se não ocorreu exatamente da forma que eu disse aqui. Pois é. Procedimentos dolorosos, sem consentimento ou qualquer informação. Com a episiotomias desnecessária, imobilização física em posições dolorosas, discriminação quanto à etnia da parturiente. Acredite, acontece muito. Exame físico sem privacidade, uso de hormônios sintéticos de forma rotineira e sem critérios para acelerar o parto, que é aquela indução, né? Expondo a dores e riscos desnecessários. Intervenções médicas desnecessárias, além da própria cesárea, tricotomia, enema, o uso de FOCIP, restrições hídricas e alimentares, exames do toque frequentes, rompimento artificial da bolsa, proibição de escolha da paciente para a melhor posição do parto. Essas são uma das violências praticadas contra essas mulheres que estão no momento tão delicado, que é o momento do parto. Bom, a utilização de ocitonina de forma indiscriminada, utilização de manobra de Kristelin, essa manobra é uma manobra bem polêmica que iremos tratar aqui hoje e vocês vão entender melhor como é que funciona. Realizando com o objetivo de acelerar. Todos esses objetivos foram criados para acelerar o parto. E muitos deles são bem dolorosos, né? E um deles é essa manobra de Kristelin, que vocês vão ficar sabendo logo logo. Em que é realizada uma pressão. Você imagina você, grávida, né? Vou ficar aqui de lado, ficar melhor, grávida, e a barriga fica sensível, né? Naquele momento do parto. Você imagina, vem um profissional, sobe em cima da maca, faz esse procedimento em cima da sua barriga para que a invasão da criança saia, para que a criança saia, né? Você imagina a dor que essa mulher passa. Pois é, essa é a manobra de Kristelin. Ele faz com que há
diminuindo o período de expulsivo. Condução para a mesa de parto antes da dilatação completa. Desrespeito à autonomia da gestante. Ameaças, repressões, imposição da equipe médica à mulher e até mesmo, até mesmo a realização de procedimentos sem qualquer informação. Lembra do TCI, termo de consentimento informado? Pois é, nessa situação aqui é totalmente ignorado. Esclarecimento às mesmas e não tem nem autorização por parte da gestante. Falta de respeito aos direitos sexuais e os direitos reprodutivos da própria mulher. Bom, a manobra de Clistelen é reconhecidamente danosa à saúde. Não é à toa que tem alguns países da OMS que é proibido esse tipo de prática. Aqui no país, a gente tem indícios de práticas como essa, mas tem que ter uma autorização. Eles falam que esse profissional tem que ter uma especialidade e é muito pouco utilizado aqui. Eu acho que não deveria ter esse tipo de prática dentro do território nacional. Mas vamos lá. A manobra de Clistelen é reconhecidamente danosa à saúde e, ao mesmo tempo, ineficaz, causando a parturiente, que é a gestante, o desconforto da dor provocada e trauma que seguirá indefinidamente. Esta manobra é proibida, como eu disse anteriormente, em alguns países e não é recomendada pela OMS. A mulher grávida, ela tem o direito de escolher, juntamente com o seu médico, se quer realizar parto normal ou parto de cesárea. É o mínimo, né? Ela tem que ter autonomia sobre o seu corpo. Se ela não puder escolher o parto, estamos infringindo os direitos das mulheres, né? Direito sexual. Então, assim, tem que ter o direito de escolha. A mulher, juntamente com o médico, ela tem o direito de escolher se quer parto normal ou se quer parto cesárea. A violência obstétrica é um ato ilícito e gera dano à mulher. Se o recém-nascido sofrer algum dano em razão do parto, porque o médico foi negligente, caracteriza o ato ilícito e também gera dano à mulher e ao bebê. Vamos lá, trouxe uma jurisprudência, porque assim, para vocês que estão chegando agora, saiba que minhas aulas é mais virado para a prática e com isso eu trouxe muitas jurisprudências para que vocês entendam como é o seu direito perante os tribunais. Porque assim vocês vão conseguir entender como esse tipo de ação está sendo recepcionada pelos juízes. Então vamos lá. Esse processo civil, responsabilidade objetiva do Estado. Erro médico, parto a destempo, passou do tempo do parto. Manobra de Clistelen, a gente acabou de falar sobre isso, que é aquela manobra que o profissional sobe em cima da barriga da gestante e faz pressão. Dano moral, reflexo, existência, valor de indenização e o juiz ainda majorou. Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal do Brasil. Há dano moral reflexo aos pais quando seu recém-nascido fica com sequelas definitivas. Você imagina uma situação como essa? Tem uma manobra dessa que não é recomendado para a maioria dos países, os países não adotam esse tipo de procedimento e é feito aqui no país e sofre um dano definitivo. A criança vai ter esse dano para o resto da vida. Mas vamos continuar aqui. Decorrente de erro médico, por ocasião de um parto mal sucedido. Mantém-se a condenação do Distrito Federal por ocasião do parto mal sucedido. O pagamento de indenização por danos morais, se foi provada nos autos, a falha do agente público, sempre falo, a pessoa que quer propor uma ação, ela tem que ter ciência de que ela precisa produzir provas. Nesse caso aqui, foi provado nos autos a falha do agente público que não adotou os procedimentos e as cautelas necessárias para dar em causa a lesão de natureza definitiva ao feto. Dano majorado para R$ 45 mil. Nessa situação aqui, daria para dar uma melhorada, até porque
esse tipo de ação poderia ter pedido um dano material também, não só o dano moral. E pediria uma pensão, até porque, uma pensão, assim, um valor, né, para receber essa criança, porque ela ficou com danos definitivos. Não é um dano que você possa fazer uma cirurgia reparadora e resolver. Aqui está bem claro, danos definitivos. Então faltou essa parte, né? Esse processo foi feito aqui no Distrito Federal. Vamos lá. Resolução normativa número 424, de 26 de junho de 2017, que ele fala sobre a junta médica. Artigo 6º. As operadoras devem garantir, em situações de divergências técnico-assistencial, sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica com vistas a solucionar a referida divergência quanto ao procedimento indicado. Imagine comigo, o médico chega lá para o seu parente e fala assim, não, ele já está em condições de ir para casa. E o cara está sentindo dor, está desconfortável, está ali na base de remédios fortes e não quer ir para casa porque ele sente que não está recuperado. Mas o médico que estava lá deu alta. Aí você pode requerer essa junta, né, que aí vai ter dentro do hospital mesmo, vai chamar outro profissional e aí eles vão avaliar caso a caso. E aí, caso necessário for mantido, ele vai se manter no hospital e vai continuar com o tratamento, tá? Mas tem que ser solicitada essa junta médica. Vamos lá. Agora, assim, artigo atrás de artigo, que agora vai ser um pouco maçante, mas é para vocês entenderem como funciona. Parágrafo 1º. A junta médica ou odontológica será formada por 3 profissionais, quais sejam o assistente, a operadora e o desempatador. Ele vai ter o poder de Minerva, né? Ele vai desempatar a decisão caso os dois sejam divergentes. Artigo 2º. O profissional assistente, o profissional da operadora poderão, em comum acordo, a qualquer momento estabelecer a escolha do desempatador. Artigo 3º. O comum acordo na escolha do desempatador previsto no parágrafo 2º não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica odontológica. O que acontece? Tem algumas decisões nesse sentido, de que as operadoras acham que porque desobrigou de uma parte do procedimento, que ela deve se desobrigar por total, por completo. E não funciona dessa forma. As questões acessórias permanecem. Artigo 4º. O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. Artigo 5º. Parágrafo 5º, a operadora deve garantir o profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados. Parecer técnico conclusivo, tem que ter uma conclusão desse parecer técnico da junta, ok? Que é aquela junta que a gente solicita, né? Em caso daquela situação de não querer um desempate, né? Uma decisão ali do médico. Artigo 7º, no tocante à cobertura de ortose e prótese ligada aos atos cirúrgicos, aqueles lá listados no rol de procedimentos e eventos da saúde, deverão ser observadas a seguinte disposição. Vamos lá. Parágrafo 1º. Desculpa, inciso 1º. Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características, que é o tipo de matéria-prima, as dimensões, né? Isso cabe ao médico, das orteses, das próteses e dos materiais especiais, que é chamado OPME, necessários à execução dos procedimentos contidos no rol de procedimentos e eventos da saúde. Inciso 2º, o profissional assistente, ele deve justificar, juntamente com a indicação para oferecer pelo menos 3 marcas desses produtos, para que os fabricantes diferentes, quando disponíveis, eles podem dar aquela regularizada junto à Anvisa, que atendam às características especificadas, né? Vamos lá. A junta médica, artigo 8º. A junta médica deverá ser composta por médicos e a junta odontológica somente por cirurgiões dentistas. Tem essa distinção. Uma junta, como se for junta médica, por médicos, se for junta
de cirurgião dentista, de odontológicos, será feito somente com cirurgiões dentistas, tá? Tem essa distinção da junta. Parágrafo 1º. Poderá integrar como desempatador, se convidado. Olha bem, se for convidado. Se não, não há o porquê de acontecer esse desempatador, né? Que ele como um acordo entre profissionais assistentes e o profissional da operadora, para opinar nos autos de sua competência. O cirurgião dentista, na junta médica e assim segue os artigos. Vocês podem dar uma olhada lá para conseguir entender melhor. Artigo 12. Os profissionais sugeridos pela operadora, preste bem atenção, deverão ser preferencialmente indicados a partir de listas previamente disponibilizada pelos conselhos profissionais. Então, tem que haver essa aprovação da lista antes, para que compete à sociedade de especialidade médica ou odontológica, ou por associação médica ou odontológica no âmbito nacional que seja reconhecido. Há essa necessidade, precisa ser reconhecido pelo respectivo conselho. Parágrafo único. É facultado às operadoras firmar acordo com conselhos profissionais, desde que atuem como desempatadores em juntas médicas ou odontológicas. Hipóteses que excluem aquela indicação prevista no inciso 3º do artigo 10º. Vamos lá, elaboração de quesitos. Artigo 357, inciso 2º do Código do Processo Civil. Esses requisitos vai ajudar você a entender melhor como funciona. Não ocorrer nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz. O juiz ele vai entender de dar uma decisão para sanear esse problema, que ele vai organizar esse processo, né? Vai chegar lá, vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificamente por meio de provas. Ele vai requerer as provas para que ele consiga fazer esse desempate. Artigo 465. O juiz ele vai nomear o perito para objeto de perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. O juiz ele vai nomear o perito e vai colocar um prazo, né, para que ele entregue esse laudo para que constitua nos autos e consiga dar prosseguimento no feito. Incumbe a parte, parágrafo 1º, incumbe a parte dentro de 15 dias, contados a intimação, sabe aquela intimação do despacho? Da nomeação do perito. Ele pode arguir impedimento. Esse perito aí, para mim não serve, eu vou pedir um impedimento. Pode pedir um impedimento, suspeição do perito e, se for o caso, indicar assistente técnico ou apresentar quesitos. Parágrafo 2º, ciente da nomeação. Vamos lá, foi nomeado o perito. O perito ele tem um prazo de em torno de 5 dias para que ele apresente aquela proposta de honorários, até porque perito também é remunerado. Então, ele vai ofertar a proposta de honorários, vai colocar também a questão do currículo, que ele tem que ter um currículo, para comprovar que ele é especialista naquele tipo de situação, para que emita o laudo de forma correta. Lembra lá, na primeira aula? Precisa ser especialista, para que consiga emitir laudos. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Vamos falar um pouco sobre aborto e umas situações assim bem delicadas. Não sei se vocês conhecem o síndrome do cordão umbilical curto, que é o Budd-Stack. Esse cordão umbilical é quando a criança ela nasce com a parede do abdômen desprendida. Então, os órgãos acabam colando na placenta da mãe. Então, é um risco muito grande. Assim, de vida é praticamente zero. Então, há este procedimento, que é realizado aqui no país. E eu vou dar o conceito para vocês entenderem da forma correta como é essa questão do cordão umbilical curto. Vamos lá. É uma malformação fetal grave, decorrente da falha de formação das dobras cefálicas, caudal e laterais do corpo, embrionário, ocorrendo em média de 1 a cada 1000 gestações. Então, é algo bem raro de se acontecer.
O feto, por não possuir cordão umbilical, tem seu abdômen aberto, sem parede, colado na placenta da mãe. Esse é o conceito de cordão umbilical curto, que é o buttstock, tá? Vamos lá. Vamos botar uma situação aqui hipotética. Você é advogado, precisa fazer uma petição, né? E nessa petição você tem que fazer o quê? Ah, não sei. Vou te ensinar agora. Você vai fazer uma concessão de uma liminar, garantindo um salvo-conduto à paciente para interromper a gestação, estendendo os efeitos para toda a equipe médica. Por que tem que ser feito o salvo-conduto? Este salvo-conduto, ele tem como objetivo proporcionar a garantia de que nenhum deles sejam responsáveis, seja civilmente, criminalmente. Porque esse salvo-conduto, se você for lá e pedir uma concessão, vou lá pedir uma concessão de liminar, eu esqueço de pedir esse salvo-conduto, a equipe médica ela não se encontra protegida. Então, quando você for fazer esse tipo de pedido no judiciário, sempre peça o salvo-conduto à paciente e a toda a equipe médica, que vai desde o enfermeiro, técnico de enfermagem, ao médico, para resguardar eles de que não estão praticando nenhum tipo de crime. Ok? Então, vamos lá. Aqui uma jurisprudência. Mandado de segurança. Interrupção de gestação. A síndrome de Buttstock. Possibilidade. Decisão essa proferida pelo STF. A DPF número 54. Que, embora não seja a hipótese dos autos, em tudo se assemelha ao julgamento proferido pela Suprema Corte, a existência de laudos definitivos, demonstrando o feto portador da síndrome de diagnóstico de incompatibilidade com a vida. Visto que os órgãos do embrião estão expostos, né? Estão diante da ausência de fechamento da própria parede abdominal, podendo inclusive evoluir um óbito fetal e a qualquer momento da gestação, havendo risco até a própria gestante. Vocês estão entendendo o porquê que há essa necessidade de entrar no judiciário de forma liminar para que consiga que essa mãe faça esse aborto, né, nessa situação, que no caso o feto ele é incompatível com a vida e pode gerar um dano também para a mãe. A mãe também tem um risco de vida. Nessa situação, como não há uma probabilidade de vida do feto, há essa autorização feita no judiciário. Então vamos lá. O quadro revela, nem de longe, o juiz pontuando, ser razoável considerar típica a interrupção da gestação. Quanto ao feto, é portador da rara anomalia. Lembra de 1 a 1 milhão de gestantes que tem esse feto dessa forma? Então, é uma rara anomalia, né? E é incompatível com a vida, conforme os próprios atestados médicos. A importância do médico laudar de forma precisa, né? A promotoria de justiça ela foi favorável, deu autorização da interrupção da gravidez. Tá? Esse aqui foi do TJ São Paulo e é recente, hein? 23/3/2021. Saiu faz pouco tempo. Vamos à lesão corporal. O que é lesão corporal? Lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, o ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental. Essa é a questão do que é lesão corporal. Artigo 129. O 129 ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem. A objetividade jurídica deste crime é a proteção do direito à integridade corporal e à saúde do ser humano. Vamos lá. Tem uma diferença. Sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos lá. Vamos ver se vocês sabem qual a diferença. Não tem, né, professor? Qualquer pessoa, seja passivo ou seja o sujeito ativo. A conduta da lesão é ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, causando-lhe um dano físico, fisiológico
ou psíquico. Interessa ao direito médico e da saúde a questão da lesão corporal culposa. É essa parte que nos interessa como especialista em direito médico e da saúde. O médico ali age com imprudência, negligência ou imperícia. Para você que não sabe o que são esses termos, volte na nossa primeira aula. Lá fala sobre a responsabilidade civil do direito médico da saúde do cirurgião plástico. Lá você vai conseguir ter uma gama do que é cada um desses termos. Tá certo? Toda lesão corporal deve ser comprovada. Lembra? Tudo na justiça é provado. Não adianta você simplesmente entrar com o advogado achando que vai conseguir, que não é assim. Você tem que provar. Vamos lá, por meio de exame. Quais são as provas, né? Por meio de exame físico, que é o corpo de delito, direto ou indireto. Ele se encontra no artigo 158 do CPP, realizado por perito. Então, precisa ser realizado por perito, que é o artigo 159 do CPP. Lesão corporal grave se encontra no artigo 129, parágrafo 1º do CPP. Lesão corporal de natureza grave. Artigo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se tiver essa questão da ocupação, que não tem como você estar incapaz, então, por mais de 30 dias, configura a lesão corporal grave. Perigo de vida, a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração do parto, olha aí. Pena, reclusão, lembra-se, a pena para esse tipo de caso é de 1 a 5 anos. A lesão corporal gravíssima se encontra no artigo 129, parágrafo 2º do CP. Lá no seu parágrafo 2º se resulta, vamos lá, incapacidade permanente do trabalho, enfermidade incurável, perda ou a inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. A pena de reclusão é de 2 a 8 anos nesse tipo de situação. Lesão corporal seguida de morte. Está no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte. Vamos lá. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Ora, como assim, né? Vou explicar melhor. A pena de reclusão é de 4 a 12 anos. Homicídio pré-doloso ou preterintencional, no qual existe o dolo no momento antecedente, né, quanto à lesão, e culpa no momento consequente, previsibilidade com a morte da vítima. Lesão corporal culposa, artigo 129 do Código Penal. Parágrafo 6º. Se a lesão culposa ocasionar, é uma pena de 2 meses a 1 ano. Lesão corporal circunstanciada, artigo 129, parágrafo 7º do Código Penal. Lá tem um aumento de pena, então tem que observar bem. O aumento da pena vai de 1/3 se ocorrer qualquer, mas eu digo qualquer, hipótese dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal. Nesse crime, existe a inobservância da regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir a consequência do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Olha, é bem complexo essa questão, até porque no inquérito policial, no artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal, ela vem trazendo um conceito. Vamos lá para o conceito. Conceito. Inquérito policial. É um procedimento administrativo. Isso trata-se de um conjunto investigatório realizado pela polícia judiciária de caráter inquisitivo e investigatório. Então, há um procedimento de forma administrativa
que é feito para que esse inquérito policial comece a construir uma forma. Vamos lá. Ele tem um caráter inquisitivo e investigatório. Presidido pelo delegado de polícia de carreira, destinado à apuração dos fatos, infrações penais e da sua autoria. O inquérito policial, ele tem uma peculiaridade. Ele já vem aquele apurar a autoria do ato criminoso e a materialidade delitiva. Ele fornece um subsídio ao titular da ação penal, Ministério Público. No caso, entra o Ministério Público nesse tipo de ação, para que possa promovê-la. Bom, lembrando que o artigo 4º e o 23 do Código do Processo Penal, ele traz o conceito de como é esse procedimento administrativo do inquérito policial. Ele fala que tem um caráter inquisitivo e investigatório. Questão de presídio, delegacia, carreira, destinadas à apuração das infrações penais e da sua autonomia. O inquérito policial, ele apura a autoria do fato criminoso e da materialidade delitiva. Fornecer subsídios ao titular da ação penal, no caso o Ministério Público, para que possa promovê-lo. Então, vamos lá para o nosso quiz. Quais são as práticas hospitalares que atentam contra a mulher grávida? Letra A, atendimento humanizado. Letra B, ajuda psicológica. Letra C, maus tratos físicos. E letra D, autonomia. Vamos lá, bora responder? Acertou quem falou a letra C, maus tratos físicos. Vou falar o porquê que não é a letra A. Atendimento humanizado é o que toda mulher grávida deveria receber, esse atendimento humanizado. Letra B, ajuda psicológica. Não tem como atentar a mulher, até porque essa ajuda vai ajudar ela durante o período da gravidez e o parto. Maus tratos, que é o que é errado, que atenta contra a mulher grávida, e a autonomia, que a mulher tem direito de decidir qual tipo de parto que ela deseja ter. Então vamos lá para o quiz número 2. Qual manobra é reconhecida por ser danosa à saúde, realizada na hora do parto, com proibição em alguns países pela OMS? Letra A, Christelle. Letra B, parto humanizado. Letra C, parto normal. Letra D, parto cesárea. E aí então, bora responder? Respondeu corretamente quem falou a letra A, a manobra de Christelle. Essa manobra é aquela que eu falei durante o período da aula, que ele faz aquele movimento em cima da barriga para expulsar o feto. Essa manobra, ainda de ser muito dolorosa, pode causar danos irreversíveis, tanto para a criança, tanto para a mãe. Certo? Por que não é a letra B? Parto humanizado é um parto que deveria ser adotado por todos os países, né? Parto normal, que é a escolha da gestante, tanto normal, tanto cesariana. Então, essas seriam as escolhas que as gestantes deveriam ter, né? Então, vamos para o nosso terceiro quiz. No direito médico, qual lesão deve ser levada em consideração ao ser praticado pelo médico? Letra A, lesão corporal tentada. Letra B, lesão corporal culposa. Letra C, lesão corporal ineficaz. Ou letra D, lesão corporal. E aí, já sabe a resposta? Bora responder? Acertou quem falou lesão corporal culposa, que é a modalidade do qual, para a gente do direito médico, é de suma importância. Os demais, dentro do direito médico, a gente não trabalha tanto, mas a principal seria a lesão corporal culposa. Acertou quem falou o item B. Bom, a aula de hoje foi recheada de informações, né? Espero que vocês tenham feito as anotações necessárias para que possa te ajudar esse conteúdo futuramente.
Afinal de contas, temos um grande público de mulheres aqui e sei que para elas é de suma importância saber do seu direito, principalmente aquelas que vão ser mãe ou aquela que ainda não se tornou mãe, tá? O conteúdo de hoje, a gente falou sobre casos de violências obstétrica, né? Falamos também sobre jurisprudências do DF, fora do DF, para que vocês entendam como é essa questão que é cobrada no próprio processo dentro do judiciário, para que vocês fiquem mais cientes do direito e que possam atuar dessa forma com excelência. Falamos sobre a resolução normativa, a número 424 de junho de 2017, que fala sobre a junta médica. Lembra que a junta médica é quando você tem uma questão que você precisa solucionar. Lembra do exemplo que eu dei? O paciente estava internado, chegou o médico e deu alta. Mas o paciente se queixa de dor, se queixa de que está, por exemplo, com falta de ar e que não tem como ir para casa, já que em casa não tem os auxílios que tem dentro de um hospital. Com isso, a família solicita a junta médica, para que essa junta médica possa reunir os profissionais da área e que consiga, né, solucionar esse problema, se há ou não há necessidade desse paciente permanecer internado. Para isso, a junta médica ela vem para ajudar esse desempate, né? Então, falamos também sobre o artigo 357, inciso 1º, artigo 465 do Código de Processo Civil. Jurisprudência, dano moral. Lembra sobre o dano moral? Para caracterizar o dano moral, há uma necessidade que você prove que houve um dano. Não adianta você vir no judiciário e achar que vai conseguir um dano moral, por exemplo, um mero aborrecimento. Nesse tipo de situação, sabemos que não há um mero aborrecimento. Mas, para você, de qualquer forma, entrar no judiciário, é necessário que você tenha provas para constituir nos autos, porque esse ônus é seu. Então, há uma grande importância para caracterizar o dano moral. Houve um abalo, houve um dano físico. Nesse tipo de situação, que é o aborto, né? A questão da manobra, que é aquela manobra daquele procedimento, né? Que empurra a barriga para expulsar o feto. Nesse tipo de situação, há um dano, por exemplo, pro resto da vida para a criança. A criança nasce com um dano que não vai ser resolvido apenas com um dano moral. Ali entra um dano material, entra uma pensão que seja para o resto da vida, dependendo da lesão que foi causada na criança. Então, há uma importância muito grande em cima desse sentido do dano moral para que seja caracterizado dentro da justiça. Voltamos, o mero aborrecimento não caracteriza dano moral, ok? Vamos lá. Falamos também de uma jurisprudência na apelação, aquela que falava do caso da mãe que foi que a criança nasceu com a parede do estômago aberta, né, colada na placenta e que não tinha risco de vida. Na verdade, não tinha possibilidade de vida. Por isso que é realizado esse procedimento, né, para a retirada do feto. Lesão corporal, especificamos cada um dos elementos para que seja constituído a lesão corporal, que é do artigo 129 do Código Penal. Falamos também sobre a lesão corporal culposa, que é quando o médico ele age com imprudência, imperícia, negligência. Lembra daqueles 3 requisitos lá da primeira aula? Pois é, olha o tanto que é importante. Estamos aqui na 3ª aula falando sobre ele. Então você que ainda não viu a primeira aula, volta 2 vídeos e assiste lá, tá certo? Vamos falar sobre falamos também sobre o exame de corpo de delito, que é realizado por perito, profissional, e que constata essa questão da lesão corporal, né? Para o direito médico, para a gente é mais interessante a questão da parte culposa, que ela entra e classifica melhor dentro do direito médico. E na próxima aula, iremos falar sobre plano de saúde. Olha, não perca, viu? A maioria das pessoas hoje em dia tem um plano de saúde e não sabe qual plano de saúde escolher, qual adotar,
a forma, os benefícios, os direitos e os deveres. Plano de saúde. Na nossa última aula, iremos falar sobre negatória de tratamento. Lá iremos falar sobre alguns procedimentos que são negados pelos planos de saúde. Também iremos falar sobre a questão da bariátrica, que a maioria das pessoas fazem bariátrica e sofre com aquele excesso de pele, né? E não consegue que o plano de saúde faça a cirurgia reparadora. Eles alegam que não é acessória, que a reparadora seria embelezadora. Sabemos que não é assim. Então, com isso, a gente vai conseguir especificar cada tema e iremos ajudar esse tipo de situação para conseguir solucionar da melhor forma possível. E olha, já falamos também sobre a responsabilidade civil do direito médico da saúde, que era o cirurgião plástico, negligência, prudência e perícia, está lá na primeira aula. Falamos já sobre a questão da violência obstétrica, que foi nessa aula. Falamos do erro de diagnóstico e a perca de chance de uma cura. Olha, muita gente foi diagnosticado com falso positivo e não tem ideia do seu direito. Com isso, espero que vocês corram lá, a segunda aula, erro de diagnóstico, e ver, quem sabe você aí de casa foi diagnosticado de forma errada e acha que tem uma determinada doença, mas na verdade não possui. Tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.